O tema da ministração é tenha uma nova perspectiva. Diga comigo, tenha uma nova perspectiva. Eu queria que você abrisse aí comigo em Eclesiastes, no capítulo 7, o verso 12. A mídia me ajude aí rapidinho, senão eu vou seguir. Eclesiastes 7, 12. Vou ler. Eu acho que está sobrando um pouco esse microfone. A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta, 2 pontos. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. Eu acho muito interessante quando a gente pensa nisso, porque tanto um quanto o outro tem uma proteção, tem uma preservação, tem uma influência muito forte na nossa vida. Mas o texto é claro dizendo que um deles é mais importante, porque ele traz vida. E nós, às vezes, não conseguimos perceber isso nas entrelinhas, porque eu confesso para vocês, irmãos, é difícil. É difícil se nós não mergulharmos para entender como Deus vê as coisas. E quando nós enxergarmos como Deus vê, compreender que este é o melhor caminho a se seguir. E já te adianto, normalmente, o caminho que Deus tem proposto para a gente, ele é desafiador. Diga comigo, desafiador, não impossível. É desafiador. Porém, nós temos um costume que precisa ser ajustado, de não fugir daquilo que nos desafia. Aquilo que nos desafia está nos dando a oportunidade de amadurecer e de chegar em um novo nível em Deus. Eu nunca vi, pelo menos não conheço, alguém que estudou e não foi desafiador, aquele tempo inclínio a projetos e a demandas para chegar onde queria. Ninguém chega em lugares altos por acaso, pode até acontecer, mas o nosso presbítero Emerson ali, que é matemático, talvez ele poderia dizer, pela estatística, seria muito baixa essa possibilidade. Normalmente quem chega em lugares altos é porque se inclinaram, superaram os desafios, se dedicaram para isso e, contrapartida, tem essa resposta. Cheguei lá. Da mesma forma, irmãos, quando nós vamos ver a Bíblia e compreender que é preciso, as pessoas que em Deus se tornaram relevantes, passaram por desafios, suportaram processos difíceis de lidar. E pensando nisso, eu queria fazer uma introdução pequena sobre o sistema do mundo e o reino de Deus, dentro dessa demanda do que nós estamos falando. A sabedoria que traz vida e o dinheiro que também traz proteção. Um está ligado a um sistema que pertence a esse mundo, e o outro está diretamente ligado à nossa vida e à nossa expectativa de vida e vida eterna. Porque não pense, nós podemos achar que não é bem do jeito que a Bíblia fala, mas eu não sei se você concorda comigo, que mesmo sem eu concordar, as coisas estão acontecendo, sim ou não? Eu tenho visto pessoas, irmãos, que estão se dobrando simplesmente pelo fato de perceber que não é um crente mais que está pregando para ela, é a própria Bíblia que está pregando, porque de certa forma ouviu uma história e vê que está se cumprindo, dizendo assim, rapaz, está se cumprindo, se está, e vai. E não é o que eu acho ou deixo de achar que vai impedir. Não vai, as coisas vão acontecer, estão acontecendo. E nós precisamos entender que esse sistema paralelo do mundo e o reino de Deus, eles estão acontecendo ao mesmo tempo, como foi dito aqui. A diaconisa Mônica eu conheço bem, conheço de perto, conheço inclusive os irmãos dela, antes dela, e conheço um pouco da história familiar e sei de que não é conversa jogada fora, irmão. Eu sei que ela tem semente, eu sei que ela crê, eu sei que ela vive, eu sei que ela se inclina a fazer isso, e sei de muitos outros. E quando você entende isso, paralelo ao reino de Deus, irmão, do próprio Deus, eu não sei se você consegue entender isso, mas você pode esperar do próprio Deus a resposta que você espera. E isso não é barganha, isso é entendimento. Toda vez que eu dei palavras de dízimo e oferta, eu falei sobre essa perspectiva, de que você pode separar o seu valor, você pode fazer, e não fazer com barganha, mas fazer com entendimento. Senhor, eu sei o que eu estou fazendo,
E se eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu posso esperar da bondade do Senhor, porque o Senhor prometeu e é do Senhor quem eu espero. Então, esse sistema versus o reino, ele está funcionando. Vamos ler um versículo aí em 1 de João, queria que você abrisse comigo no capítulo 2. 1 de João, capítulo 2. Aleluia. 1 de João, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 15. Vamos ler o 15, a partir do 15. Vou ler, viu? Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, esta é uma passagem que mostra um paralelo do que é você ver qual é a perspectiva de Deus sobre o reino, de como ele vê e como o mundo vê. Agora eu te pergunto, tem problema no dinheiro? O texto está falando claramente qual é o problema que tem. É amar ao dinheiro, é você lançar uma confiança, uma devoção a algo que precisa, na verdade, chegar na nossa mão como servo. Irmão, pense em um servo bom, é o dinheiro. Se você tiver o dinheiro na sua mão como um servo, irmão, ele vai te servir muito bem. Agora, se você colocar o dinheiro numa posição de senhor na sua vida, você vai perceber o quão difícil é lidar com essa realidade de vida enquanto nós estamos aqui. Primeiro, que ela já se levanta em uma dificuldade de por que dar ao Senhor. Eu escuto muito isso, irmãos. Por que dar ao Senhor? Se o Senhor é o dono do ouro e da prata, não faz sentido. Mas eu queria deixar claro para você, não é o Senhor que está precisando. Ele, na verdade, está nos permitindo plantar, como foi dito aqui, para que eu possa ter ousadia e coragem de dizer: Senhor, eu tenho semente. E Ele, por ter estabelecido de uma forma muito clara, quando você planta, irmão, você vai colher. Abra comigo outro capítulo aí, outra passagem para você perceber. Em Romanos, no capítulo 14. Nós vamos falar da perspectiva do reino rapidinho. Romanos 14. A partir do verso 17. A palavra fala: pois o reino de Deus não é, diga comigo, não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Onde é? No Espírito Santo. Verso 18: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Irmãos, eu não sei se você consegue entender como é chave a gente perceber dentro desses capítulos, dessas passagens, desses versículos, como Deus ele vê a perspectiva de como você pode viver no mundo, como você deve estar no mundo. Se não fosse possível, quando ele foi partir para o Pai, ele não teria dito: Pai, eu preciso que você os tire do mundo também, porque eu estou saindo. Ele não disse isso. Ele disse: eu não te peço que os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Logo, é possível, sim, nós estarmos vivendo dentro desse sistema do mundo, mas eu não preciso me adequar, ou me inclinar, ou ser como o mundo quer que eu seja. Eu não preciso usar as estratégias que o mundo usa. Eu posso estar no mundo e viver alinhado da forma como Deus espera que eu viva. Aqui sim, irmão, eu digo para você que nós vamos ser relevantes. Quando você entender que você pode ter um dinheiro, mas um dinheiro que esteja consagrado ao Senhor. Como seria isso? Da forma como Deus fala. Nós às vezes não percebemos, porque em todo culto nós ouvimos uma palavra de gratidão,
que fala sobre dízimos e ofertas. Mas, irmão, dízimo está falando de uma consagração e uma dependência que você tem ao Senhor. Por isso que a Bíblia fala que é primícias. Irmão, você escolher a melhor parte, que é a primeira parte, para entregar para alguém, você está dizendo quem é esse alguém para você. E quando você entende que você está recebendo do Senhor algo, e você diz, Senhor, eu entendo que por tudo que eu faço ou conheço, só é possível eu ter vida porque o Senhor permitiu. E eu só tenho o que tenho porque eu reconheço que chegou das suas mãos. E se chegou das suas mãos, eu entendo que o melhor lugar para eu plantar, para garantir que eu continuo tendo semente sobre isso, é no Senhor. Quando nós entendemos de uma forma mais prática, fica menos pesado. Quando você entende que Deus nos dá a oportunidade, eu falava assim no seminário, eu achava muito interessante, porque parece que o louvor vem, o culto vem em massa, todo mundo adorando, vem legal, aí do nada parece que o culto para, e vem alguém falar assim, momentos de dízimos e oferta. Parece que não tem nada a ver com o sentido do que a gente está fazendo, parece que perde todo o contexto, a alegria, o desânimo. Tinha um pastor meu que dizia que antes de se converter, ele, pronto, agora chegou o momento que o Espírito Santo vai passar na carteira de todo mundo, recolhendo os dinheiros. Estava tão bom o culto, para que esse negócio agora? Quando você enxerga da forma como Deus vê, você percebe que isso é só a bondade de Deus. Quando Ele para toda uma programação e diz, eu vou parar aqui para te dar a oportunidade de você plantar, porque eu tenho o interesse que você tenha. A própria palavra fala que Ele dá semente ao que semeia. Se Ele dá semente ao que semeia, Ele tem expectativa de que você plante para que Ele lhe dê mais semente. E essa semente vinda do Senhor, segundo a própria palavra, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Não é você colocar um e receber um. É a possibilidade de, em Deus, você colocar um e receber 100. É você colocar um e receber 30. É você colocar um e receber 60. Porque essa é a medida de Deus. Então, como é que eu posso me enganar de achar que Deus está querendo tirar algo de mim, se a proposta dele é muito maior do que o que eu dou? Eu posso ouvir um amém? Mas você percebe, talvez, que você já possa ter sido enganado, por isso algumas vezes, ou ter compreendido de forma equivocada, e por isso você não deu, e por isso que você, quando retém, você não pode ter mais, porque Ele só continua dando semente a quem semeia. Eu posso ouvir um amém? É Deus quem faz, e Ele tem expectativa que a gente acredite nisso. O dinheiro faz parte de um sistema, e ele é a base do sistema desse mundo. Você concorda comigo? Que o que rege esse mundo, os poderes, é o dinheiro, sim ou não? Agora perceba comigo em Mateus, no capítulo 23, nós vamos ler a partir do verso 16, Mateus 23, verso 16, Mateus 23, 16, vamos ler até o 23. Olha como é duro não discernir bem, que não é como a irmã Mônica falou, fazer a parte A e não fazer a B. Parece que foi programado, mas graças a Deus que ela nem sabia que era ela que estava na escala hoje. Ela foi pega de surpresa hoje, e ela trouxe essa palavra do próprio Espírito Santo de Deus, casando com tudo aquilo que eu queria ministrar para a igreja, porque o dono da igreja é o Senhor, irmão. E aí, o texto fala, a partir do verso 16, ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado pelo seu juramento. Cegos, insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado pelo seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? 20. Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. 23, ai de vós, diga comigo, ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas
tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Diga, os preceitos mais importantes da lei. Diga, não é o dízimo. É a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Mas ele deixa claro qual é a parte mais importante. Porque o que o Senhor ele tem interesse é que nós possamos servir uns aos outros. E para isso, eu preciso entender justiça, misericórdia e fidelidade. Eu preciso entender esse caráter de Deus. Que Ele é um Deus justo, que Ele é um Deus fiel e que Ele é misericordioso. Agora, quando eu entendo o princípio do dízimo também, o dízimo, irmãos, ainda que ele venha para os gasofilácios e ele serve a comunidade, é para isso que serve, ele diz respeito a mais sobre o meu coração, mas não adianta eu fazer isto, é o que o texto está dizendo, dizimar e ofertar, e esquecer das principais coisas. Qual? Fidelidade, justiça e misericórdia do Senhor. Não adianta. Aquele povo estava criando várias regras de como deveria dar no altar. Tem que fazer isso, jurar por aquilo, fazer aquilo e fazer aquilo outro. Ou seja, eles cumpriam regras. Mas Deus disse, não adianta fazer isso, se você esquece da fidelidade, se você esquece da justiça, e se você esquece da misericórdia. Não dá para fazer isto e esquecer daquilo. É isso que o Senhor está falando. São reinos distintos, irmãos. E se nós não tivermos cuidado, nós trabalhamos e trabalhamos duro por esse sistema aqui. E esquecemos de que nós fazemos parte de um reino, de um Deus justo, bom, poderoso, e é um reino eficaz. Funciona. Funciona. Na maioria das vezes, os nossos problemas, como a irmã Mônica falou, irmãos, eu ajo do mesmo jeito. Quando eu começo a bagunçar minha cabeça na fragata, eu disse, Senhor, epa, eu tenho semente nesse negócio. Pai, eu sei para quem eu estou fazendo, mas na verdade isso eu não estou querendo alertar a Deus da demanda. Eu estou falando para a minha mente entender. Eu sei porque eu estou aqui, alguma coisa eu posso esperar do Senhor, e sei o quê? Qual é a coisa? Justiça, fidelidade e misericórdia, porque eu sei que Ele honra essas coisas. Senhor, o Senhor é fiel. Eu creio na tua justiça, Pai. Eu não estou dando aqui, ainda que a palavra fala que aqui, chegou aqui, irmão, homens recolheram, e isso está na Bíblia também. Aqui são homens quem recolhe, mas Deus no céu recebe. Eu não sei se você tem esse entendimento, mas nada que a gente faça fica só aqui. Ou Deus ou alguém está recebendo. Quando você sabe o que está fazendo e para quem, tenha certeza, irmão, que homens podem virar as costas para mim, homem pode ser ingrato, homem pode fazer o que for, mas eu sei para quem eu estou fazendo, e eu sei quem está recebendo as minhas obras. Por isso que eu sou encorajado a continuar servindo ao Senhor com bondade e misericórdia, independente do que o sistema aqui está querendo fazer comigo, porque eu sei que o reino está recebendo. Irmão, quando Deus recebe, ninguém para a mão dele quando ele quer abençoar. Eu posso ouvir um amém, irmão? Você crê nisso? Eu não sei se você conhece a história, mas falando rápido, porque realmente o tempo não vai dar. O povo de Deus, ele sempre sofreu. Um povo perseguido desde sempre. É um povo que, irmão, se você for parar para analisar, é perseguido porque é abençoado, é próspero. Satanás, desde sempre, ele não quis essa obra de Deus, o humano, porque essa proposta era dele. Ele queria ser essa pessoa, mas ele se corrompeu contra o Senhor. E Deus levanta um homem, cria um homem com um propósito de anunciar as boas novas, inclusive anunciar as boas novas. A palavra fala que os anjos desejaram ser aqueles que anunciavam essas boas novas. Deus criou a possibilidade de que o homem fosse este que anunciasse. Imagine no céu, um lugar onde eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas os anjos que já estão na presença de Deus, Deus lança uma proposta de que vai anunciar a bondade dele na terra, aos anjos, Senhor, eu quero, porque eles entendiam o tamanho disso, eles sabem o que isso significa, mas Deus deu isso ao homem. Deus deu essa bondade e essa oportunidade de anunciar as novas
e boas novas do reino para mim e para você. A pergunta é: o que é que nós fazemos com isso? Qual a importância que nós damos a isso? E isso mostra muito, irmãos, que às vezes a gente não percebe nas entrelinhas o que realmente é importante para Deus. Se nós entendêssemos o que era importante para Deus, desde o que está sendo falado aqui, dizimar, ofertar, servir, fazendo para Deus, porque eu entendo o propósito disso, irmão, ninguém me pararia. Agora entenda uma coisa: quando você começa a servir a Deus na sua profundeza de verdade e entendimento, não é mais você, é Deus com você. Agora eu te pergunto: quem para o Senhor? Quem consegue parar o Senhor? Por isso que ninguém para, quem decide viver a bondade de Deus. Ninguém para. Quando uma pessoa entende a quem ela está servindo. Agora aquele povo estava sendo perseguido, e perseguido desde sempre. Aí os romanos, pulando toda a história desde da saída do Egito, tudo, já aqui em Roma, o povo ali sofrendo com aquele peso de imposto, peso de perseguição, de tanta regra, e o povo de Deus estava lá no meio, trabalhando, sofrendo, se dedicando para viver e talvez sobreviver, para pagar seus impostos, para viver uma vida aparentemente protegida por Roma, porque é isso que eles ofereciam. Você paga os tributos, em troca disso você tem segurança, mas normalmente aquilo que nós pagamos não é aquilo que nós recebemos, sempre fica aquém, fica a desejar, é sempre pesado. E eles estão esperando um Salvador, eles estão esperando alguém que se levantasse, porque tinha essa promessa de que alguém se levantaria e libertaria eles daquele poder. E a pergunta é: veio ou não veio essa pessoa? Veio. Jesus foi enviado para isso. Mas por que eles não entenderam e não perceberam? Porque eles estavam esperando alguém que desse resposta nesse sistema. Alguém que se levantasse contra o Império Romano e acabasse com Roma, e libertasse eles, e levantasse um novo reino ali. E Deus estava propondo para eles algo que era espiritual, e eles não conseguindo enxergar, porque estavam presos no sistema. E aqui é que eu penso que é difícil a gente crer em um Deus, que parece que nós estamos presos dentro de um problema, de tanta coisa, de tanta dificuldade, mas parece que Deus não nos responde, não nos livra, não nos dá resposta. E às vezes Jesus está tão pertinho, porque nós conhecemos na maioria dos nomes de Deus, nós queremos o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, nós queremos o Deus de amor, o Deus de misericórdia, tudo, e tudo isso tem o seu lugar. Mas tem dois nomes que eu queria chamar a atenção para vocês. Um é Jeová Tsecabaú, que é o Deus da guerra. Se ele está falando que ele está como um Deus de guerra, porque nós estamos em guerra, sim ou não? E o segundo, irmão, tão conhecido, mas tão desprezado, é o Emanuel. Quem sabe o que significa Emanuel? Irmão, se Deus está dizendo que uma das características do nome dele abrange ele querer estar comigo e com você, será que eu não estou olhando as coisas de uma ótica diferente? Se eu der valor ao Deus comigo, que é o Deus Emanuel que está comigo, eu não vou passar a usufruir do Deus da guerra, do Deus do poder e do Deus do amor. Mas nós fazemos o caminho contrário, porque queremos o poder, queremos a resposta e desprezamos quem está presente. Eu posso ouvir um amém, irmão? Será que não é assim na nossa vida, na nossa casa? Às vezes desprezamos aquilo que dizemos que amamos, que é filho, que é esposa, que é parente, porque nós queremos ter o poder, a conquista. Isso é sistema desse mundo. E se nós insistirmos, irmão, em olhar as coisas pela ótica desse mundo, nós vamos perder as coisas eternas. Nós não vamos priorizar o que Deus espera que priorize. Parece brincadeira, eu sou pai de 3 e escuto, irmão, sem brincadeira. Não vou dizer a quantidade, mas uma vez, pelo menos, de cada um por dia eu escuto: papai, eu te amo. Irmão, não tem preço isso. E você vê, às vezes, que isso se torna desprezado. E hoje nós vimos uma mãe aqui lutando e celebrando, porque o filho começou a falar: eu te amo. E digo mais, irmão, o Caio não só falou agora eu te amo, não, ele ainda bota uma vírgula e fala: é muito. É muito. Aí eu te pergunto: será que é verdade o que ele está dizendo? Sim ou não, irmão?
um amor puro, sem ser corrompido. Talvez ele não conheça em toda a sua magnitude, mas ele está me dizendo que me ama, sem esperar nada em troca. E esse Deus presente com a gente da mesma forma, dizendo: eu estou presente. Será que você não acredita que eu realmente sou poderoso a ponto de confiar que eu trarei isso para você? Aí você me deixa aqui para correr atrás das suas coisas e depois você clama a mim se eu poderia estar com você. Porque nós nos confundimos no sistema desse mundo. Nós corremos atrás das coisas que são para nós. E digo, importante, eu não estou dizendo que nós precisamos deixar de fazer, mas eu preciso entender como esse sistema funciona e como o reino funciona. É fácil você entender como o sistema olha para o dinheiro e como o reino de Deus olha para o dinheiro. Como o sistema olha para a família e como o reino de Deus olha para a família. Como o sistema olha para os projetos e as métricas que eles querem que nós seguimos. E o que Deus fala sobre isso. É fácil se nós quisermos descobrir, se estamos seguindo o caminho que Deus tem para mim e para você. Pense comigo uma coisa, e eu vou finalizar que não vai dar tempo para ministrar o resto. Mas, quando a gente acha que Deus está distante, eu ministrei no domingo passado falando sobre Pedro e eu, já subiu no canal do YouTube. Você vai perceber que Deus ele está muito perto da gente, olhando as nossas coisas, olhando a nossa forma de conviver, olhando as nossas prioridades, Ele está olhando nossas angústias e temores. E eu disse que Pedro ancorou o barco, estava limpando as redes. Jesus espera que tudo isso seja concluído, barco ancorado, rede limpa, para dizer: Pedro, vamos voltar. Porque ele não se antecipou, irmão. E nós ministramos falando, Deus ele espera e Ele só pode usar nossas redes quando elas estão limpas. E limpas, quando eu falo de limpa, é limpa de tanta vaidade, de tanta coisa que a gente coloca diante do que é necessário. E o nosso barco precisa estar vazio de toda ansiedade, angústia e desespero. Aí ele convida Pedro: vamos voltar, Pedro? Lança a rede do lado de cá. E a coisa funciona. Algo que ele tinha feito a noite toda. E está ali de manhã frustrado. Mas sem perceber que tinha um Deus perto, olhando de perto a necessidade, a angústia e a dor dele.